Olá pessoal, a gente vai estar falando hoje sobre a nossa primeira aula da EBD do ano de 2026. O tema em que a gente está trabalhando é a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em três pessoas. O comentarista, o escritor da lição, pastor Douglas Batista. Gente, aí o detalhe. Trindade é uma das matérias mais difíceis de se explicar dentro da área da Bíblia. É um dos temas mais complicados. Então a gente vai tentar fazer isso, e isso é importante porque no decorrer da história da lição, até a última lição, a gente vai trabalhar pelo menos por todos os textos. A briga da Trindade qual que é? A seguinte: a pessoa do Pai ou de Deus, como a gente é acostumado a conhecer, que a gente vai desenvolver isso, você vai ver que não tem tanta discussão, mas na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, a gente vai achar várias discussões a respeito disso. Então, esses são detalhes importantes. E aí, a gente começa falando com vocês o que é Trindade. O que significa Trindade? De onde surgiu a Trindade? Está na Bíblia a palavra Trindade? Aí a gente já começa num ponto interessante para a gente se tratar de Trindade. Quem trouxe Trindade? Trindade é um termo surgido por um dos pais da igreja pelo nome de Tertuliano. Ah, mas Trindade não está na Bíblia. Tá, interessante, não está. Mas eu consigo achar as três pessoas divinas dentro do texto bíblico. Então, assim, quando a gente fala assim, Deus, 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 quem é Deus? Gente, Deus é um título, como se fosse um título. Eu só estou trazendo assim para ficar mais fácil da gente tentar entender isso aí. Porque assim, imagina que Deus é um título e três pessoas usufruem desse título, ou desse CNPJ, ou desse poder. Imagina que existe um poder grande e somente três pessoas são capazes de usar desse mesmo, nenhum maior do que o outro, todos iguais, todos conseguem desfrutar desse título, dessa essência, ou seja, trazendo para a Bíblia, ninguém pode receber adoração, somente as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente conhece os três. Então, assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, são três pessoas. Essas três pessoas diferentes, que atuam diferentes na área bíblica, no texto bíblico, essas três usufruem de uma mesma essência. Essa mesma essência ou esse mesmo título que eles recebem é como se eles fossem esse mesmo título, essa mesma glória que eles têm, é como se fosse uma só essência. A gente conhece como Deus. É a mesma coisa assim. O César Augusto, César é um título, então o nome dele não é César, mas só para a gente entender, trazendo para a área da Bíblia, então assim, não são três deuses. Jesus, por ele ser o que é infindável, incriável, insondável, não tem nascimento, não tem morte, recebe adoração da mesma forma o Espírito Santo e da mesma forma o Pai. Então isso faz com que eles recebam um título de Deus. É como assim, pensa um CNPJ com três sócios que nenhum manda mais do que o outro. É claro, no decorrer da história a gente vai tratar com vocês aí. Trazendo o detalhe para o texto áureo aqui e a verdade prática, o texto áureo é o texto do batismo de Jesus, que é uma pedra no sapato de muitas crenças que distorcem que ali há três pessoas na Trindade, as três pessoas divinas. Eu vou deixar aqui o texto áureo porque a gente vai trabalhar com ele dentro da primeira parte do texto ali. A verdade prática, a doutrina da Trindade, é central à fé cristã, é um só Deus, existem três pessoas que atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, assim, o que você precisa ter em mente de início? Não são três deuses, não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um, dois, três, triteísmo, não. Um só Deus, um só poder, uma só essência, absorvida por três pessoas diferentes. Três pessoas usando o mesmo poder, o mesmo CNPJ, uma mesma glória, uma mesma essência. Os três recebem adoração, nenhum maior do que o outro. Então, assim, Deus é um título e as três pessoas têm uma só essência, mas você precisa entender que são três pessoas diferentes. É por isso que eu comentei com vocês no início do vídeo que é um dos temas mais complicados que existem. Os primeiros pontos da lição, a gente tem aqui a revelação trinitária de Jesus no batismo, ali, a segunda parte, a descida do Espírito Santo, e aí a voz do céu. Esse texto aqui ele é interessante porque ele começa falando de Jesus
quando ele vem encarnado à Terra ali. Então, esse é um detalhe interessante aqui. Na nossa cultura, a gente está no ano de 2026, a gente acabou de fazer a transposição do ano para o ano 2026. Em Israel, eles não estão nesse tempo. Então, assim, na nossa cultura, se a gente volta 2026 anos atrás, dá uma diferença de calendário de 3 ou 4 anos lá, mas isso aí não importa agora, no momento. Então, você tem Jesus se batizando. Sabe o que é o detalhe interessante dessa primeira parte? Que no batismo de Jesus você tem uma pessoa se batizando. Por que a gente fala pessoa? Por causa da personalidade, vontade, sentimentos ali. Então você tem uma pessoa divina se batizando. A gente vai tratar a divindade de Jesus hoje, na aula de hoje? Não, porque vai ter aulas que vai tratar especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Mas existe texto mostrando que Jesus é divino? Tem vários textos mostrando que Jesus é divino. Por exemplo, a gente tem um texto que Jesus chega para Pedro e fala assim: ô Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Aí o Pedro fala assim: você é o filho do Deus vivo. Então aí é interessante porque o que Jesus está falando, o que Jesus está revelando no texto? Que uma das pessoas da Trindade, o Pedro descobriu isso aí quando ele fala: você é o filho do Deus vivo. Uma das pessoas da Trindade, você é o Cristo, filho do Deus vivo, então você é o Cristo. Aí ele vai ter a questão de Curios, que é a transposição do Yud He Vav He do Antigo Testamento, simbolizando que é divino. Então uma das pessoas da Trindade, uma das pessoas divinas estão entre nós ali. Então você tem isso aqui, é só o início para vários textos que a gente vai comentar. Então no batismo de Jesus, você tem uma das pessoas da divindade na terra que irá se batizar ali. A questão do batismo, gente, aí é interessante porque vai vir muitos vídeos na internet falando assim: ah, precisa se batizar porque tem pecados. Não, é que Jesus tomou a iniquidade do mundo, se fazendo parecer. Não que ele tenha pecado, Jesus não tem pecado. Se ele tivesse pecado, ele não poderia ser salvador ali. Então essa historinha, Jesus é pecador, por isso precisou se batizar. Não, ele é um fiador da humanidade. Então isso aí já exclui, isso é vídeo de internet, pessoas que nem sabem o que estão falando ali. Resumindo, a história do batismo, você tem uma das pessoas se batizando. Olha que detalhe interessante. Uma das pessoas da Trindade se batizando. Aí vem o Espírito Santo sobre pomba e como uma pomba, forma corpórea de uma pomba, repousa sobre ele. Então já não são uma pessoa mais, são duas pessoas que estão ali da divindade, da Trindade, que estão ali em uma só cena que o texto detalha pra gente ali. É claro, eu estou pegando as três pontas ali, mas os 3 pontos aqui, a gente trabalha todo um só. Aí você usa a tua inteligência que Deus te deu e faz algumas pesquisas por fora. Mas assim, você tem duas pessoas ali já. Aí de repente o texto de Mateus 3,17 que a gente está trabalhando vai trazer uma outra pessoa falando do céu: este é o meu filho a quem me compraz. Então a gente tem 3 pessoas somente no capítulo 3, verso 17, pessoas da Trindade que estão no mesmo texto. Não tem como negar isso. Não existe como negar isso aí. São 3 pessoas. Aí você tem várias questões do unicismo e vários outros pontos que vão duvidar disso. Para duvidar disso aí, você teria que dizer que ao mesmo tempo que Jesus está se batizando, ele teria que vir sobre ele mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus está se batizando, sendo batizado ali, e o mesmo, ou seja, Deus estando se batizado ali, e o mesmo Deus vir sobre ele, sobre pombo, e o mesmo Deus falar no céu. O pastor Gabriel Porto até faz uma piada interessante, falando assim: ele deveria estar com um rádio amador gravado no céu com um som potente lá, para que o pessoal da terra escutasse que ele estava no céu, falando: este é meu filho, e ele mesmo estivesse no filho em forma de pombo, e ele mesmo estivesse sendo batizado. Não dá, gente, é forçar o texto de uma forma inadmissível, não tem como. O texto é claro, só lendo, não precisa nem de teologia, só lendo aqui você consegue encontrar 3 pessoas, uma se batizando, a outra vindo sobre ele para iniciar o ministério, e a outra falando: este é meu filho amado a quem eu me comprazo ali. Então essas 3 pessoas no batismo aqui, esse texto do batismo, ele não tem como fugir dele, não existe como fugir dele ali. Então o primeiro momento que a gente trabalharia a respeito do primeiro ponto da lição aqui
a gente tem as três pessoas divinas em um só versículo. Em um só versículo. A gente tem vários versículos que mostram as três pessoas da divindade. É claro que no decorrer da lição a gente vai trabalhar sobre elas ali. Gente, então assim, a primeira parte que vai tratar da lição ali no batismo, é tranquilo ali. É tranquilo ali. O ponto de número 2, para a gente vai tratar a distinção e unidade. Aqui é um detalhe interessante. A distinção e unidade das pessoas aqui, divinas, é interessante. A Trindade vai afirmar que Deus é uma só essência. Lembra que eu comentei com vocês? Três pessoas em uma só essência, usufruem de um mesmo poder ali. Que são em três pessoas diferentes, obra da redenção, tal ali. Deixa eu só ver aqui. Vamos pegar os 3 pontos. A gente tem 3 pessoas diferentes. A triunidade no Antigo Testamento. Legal, essa é uma matéria bem interessante. E a trindade explicada no Novo Testamento ali. Então, assim, o ponto 2 de número 1, você tem aqui a questão de unidade. O que é unidade? Pode ser 2 ou 3, mas assim, a gente vai ver mais para frente 2 ou 3 para tratar um só. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai falar muito sobre o Deuteronômio 6,4, que vai falar a respeito de unidade composta e unidade simples dentro do texto bíblico. Por exemplo, aqui, a gente pegando o primeiro ponto e o segundo ponto, a Bíblia diz que quando o homem casa com uma mulher, eles serão uma só carne. Ou seja, de 2 serão uma só. A trindade é quase igual, de 3 são um só. A pergunta é, quando você casa com a tua esposa, vocês são uma pessoa só? Claro que não. Um é o homem e outro é a mulher. São 2 pessoas. Mas diante de Deus, vocês são uma só. Isso se chama unicidade. Por isso que o texto diz, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, é em unicidade. É quase igual como se fosse fazer uma comparação entre o casamento. São 2 pessoas que são casadas, mas eles são uma só pessoa. Quando quando Deus pega e fala assim, deixa teu pai, o texto do Antigo Testamento, deixa teu pai e tua mãe serão ambas uma só carne, essa uma só carne. São 2 pessoas que se tornam um. Isso é unicidade. Então, quando o texto diz eu e o Pai somos um, são ali Jesus e o Pai, a gente nem está falando do Espírito Santo ainda, mas Jesus e o Pai, eles são um só. São 2 pessoas, mas na unicidade eles se tornam um. E aí é a mesma coisa que ele fala assim, a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas, várias pessoas, mais de uma. Imagina assim, quantas pessoas existem cristãs no mundo, ou católicas, ou bandistas, e todas as religiões que existem. Mas pegando a igreja cristã, que é o que a gente está trabalhando, a igreja cristã são várias pessoas. A tua igreja local, por exemplo, tem 100 pessoas na minha igreja local, mas elas são um só corpo. Você consegue entender? Em unicidade elas são um, mas são um conjunto de várias pessoas, um só corpo, uma só igreja. Então, isso que é interessante tratar na questão de unicidade das pessoas divinas. São 3 pessoas diferentes, mas na unicidade são um. Então, são um só Deus. Então, é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, esse é o detalhe. Aqui, é claro, subsídio para Jesus Cristo, subsídio para o Espírito Santo, ou para a pessoa do Pai ali, ou Deus, onde diz, como eu te falo, a gente vai ter de sobras nas outras aulas que virá. Essa aula é só uma apresentação, uma aula introdutória a respeito de Trindade ali. Aqui tem um detalhe interessante. A pluralidade no Antigo Testamento, a gente tem um detalhe interessante. Quando você lê a Bíblia em português, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai ler em hebraico, Bereshit, bara Elohim, Shamayim, Haaretz, Haaretz, Haitatu, assim por diante. Mas assim, Bereshit, bara Elohim é no princípio criou Deus. Essa palavra Deus, na nossa língua portuguesa, no texto hebraico, é Elohim. Aí o detalhe, aí você tem na cultura judaica a questão também de plural majestático, que vai enfatizar, se por diante. Mas o detalhe que chama a atenção, que sempre que a palavra aparece Elohim, é plural, é mais de um. Aí você vai falar assim, mas é mais de um, mas pode dar base para 1000 ou 2000, dá, tranquilo, dá sim.
Mas aqui a Bíblia se refere como Deus verdadeiro somente três, somente um, mas em três pessoas. Que a pessoa de Jesus Cristo a gente consegue encontrar elas recebendo a adoração do Espírito Santo e a pessoa do Pai. Então, tratando assim, a palavra Elohim, no princípio criou Deus, Bereshit, bara Elohim. Elohim é plural, não é singular. Se fosse singular, deveria estar a palavra Eloá aqui. E não está a palavra Eloá, está a palavra Elohim. Por exemplo, você vai ver assim o texto. E disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. O homem era Elohim. Elohim de novo, mais de um, é plural. Por que é plural? Se referindo à pessoa do Cristo, do ancião de dias e do Espírito Santo. Mais de umas três pessoas estão ali. E aí o detalhe interessante, porque na mesma parte da lição, você tem a palavra criou, que é a palavra bará, o verbo bará ali, que é singular ali. O que acontece que a lição está se referindo? Ou seja, Elohim plural e Bará singular. Bereshit, Bará, Elohim. Então, no princípio, criou Deus. A palavra Bará é criar ali. Que vai tratar o verbo, advérbio e assim por diante. Mas é o seguinte, ela está mostrando que um Deus grande, mas ao mesmo tempo que expressa a grandeza dele, expressa a natureza singular dele na questão da obra de criar ali. Então, resumindo essa primeira parte do segundo ponto aqui, quando você vai ver o nome hebraico Elohim, ele é plural. Se fosse singular aqui, deveria estar a palavra Eloá. Eloá, então, como que a gente sabe? Um só Deus dividido em três pessoas. Por isso, Elohim é plural. Bereshit, Bará, Elohim. Plural, plural, mais de um. E a Bíblia diz que Deus verdadeiro é somente Ele. Não tem criação. Quando você vai pegar Gênesis, João capítulo 1, você vai fazer uma pesquisa no texto grego. Eu vou deixar isso aí para o dia que a gente trata sobre Jesus. Você vai ver que a gramática, o texto não tem como dizer que ele é criado. E aí o detalhe interessante, porque a gente tem um texto de Isaías, por exemplo, dizendo assim, ó, eu sou Deus e além de mim Deus nenhum se formou. Se a pessoa falar que Jesus é um Deus menor que veio depois, quando ele foi criado, não existe. Então, as três pessoas são divinas, não tem criação, são autossuficientes, o que fazem ele ser um único Deus. Então, quando a Bíblia tem sim Elohim, é plural, mas a Bíblia só mostra três pessoas, um só Deus verdadeiro, que seria no nosso caso, como a gente conhece, Pai, Filho e Espírito Santo. E até a questão do Filho é só no Novo Testamento para você entender. A Bíblia ela traz deixar um jeito mais fácil da gente entender. Mas Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Ancião de Dias que é o Pai é Deus. Então essa questão assim de Elohim e Eloar que aparece aqui só enfatiza a doutrina da Trindade, mostrando que Deus é poderoso, que Deus é grande ali. Então, Elohim, Eloar tá tranquilo. Acredito que vocês já tiraram de letra aí. No ponto 3, a Trindade explicitada no Novo Testamento, a Trindade não são vistas como três deuses. Começou a ficar mais fácil da gente entender. Não são três deuses, são três pessoas, um único Deus. Ou seja, a mesma coisa, lembro da história, não é a melhor, não é a melhor. Mas lembro da história assim, um CNPJ com três sócios. Nenhum manda mais que o outro. Ou seja, não são três CNPJ, é um CNPJ, mas três sócios que trabalham. É mais ou menos aí, não tem a definição certa. Não é a melhor, mas é uma das mais fáceis de se entender ali. Aí a gente tem ali três pessoas, um único Deus. Na forma batismal que a gente tratou agora, você vai ver três pessoas diferentes, um só Deus. Ali, essas três pessoas não tem como ser uma só. Deus tem uma máscara para a pessoa do Pai, uma máscara para a pessoa do Filho, outra máscara para a pessoa do Espírito Santo, tem um iPad ali, um gravador potente que dá para... Não, isso aí é malabarismo, da pior qualidade ainda. Ou seja, então, são três pessoas na fórmula batismal ali. E aí a gente tem a questão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome no texto grego é onoma, que indica uma só essência. Então, Trindade provada no Novo Testamento, temos a palavra o nome é uma só essência dessas três pessoas. Isso vai ocorrer também na questão da graça, da bênção apostólica ali, que é um modo equitativo
que é o modo distribuído, da bênção sendo distribuído com justiça e igualdade. Ali as três pessoas novamente estão ali. Gente, isso que a gente não está nem falando, por exemplo, como você vai ver assim, Jesus falando assim, acho que é João que vai tratar assim: eu vou ao Pai e vou pedir que e rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Ali você tem a palavra alós, mesma essência. Ah, mas aonde eu acho uma palavra diferente? Ah, ainda que venha um outro evangelho e pregue, um anjo do céu e pregue outro evangelho, o texto de Paulo, essa palavra é outro, heteros, é diferente. Então, a lós é um da mesma essência, falando que o Espírito Santo é a mesma essência de Jesus. Por exemplo, o texto de Atos de Ananias e Safira, Atos 5, que vai tratar: você não mentisse a qualquer homem, você mentisse a Deus. E ali o cenário é o Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como Deus. Sem contar a carta aos Hebreus e várias outras que tem ali. E aí você tem, no decorrer da lição, vários comentários que você pode agregar ali dentro desse ponto. Eu não vou focar inteiro aqui, senão a gente vai ficar muito tempo, mas base e subsídio para você tratar o primeiro ponto da lição, o segundo ponto, a gente tem aqui. Está bem explicado e detalhado ali. E aí a gente corre para o terceiro ponto. Que a gente, para a gente finalizar, para não ficar tão grande o vídeo ali, a gente tem um auxílio teológico. A gente tem alguns questão de nomes que não é interessante, mas assim, quando a gente tem no Antigo Testamento, eu vou deixar a questão de Jesus sendo divino e essas questões que tem aqui, o eu sou, que na verdade é o Elohim, El Moshe, Era Sheri, que a Septuaginta traduziu, é a questão do Abraão antes que existisse eu sou. Aí o texto grego da Septuaginta vai usar o verbo egoimi, roon. E eu vou deixar isso aí para quando a gente tratar de Jesus ali. Então é até interessante você ficar atento às lições que a gente vai gravar, que a gente vai ver se a gente consegue gravar todas elas ali. E você vai ter subsídio de sobra para falar disso aí. O terceiro ponto que vai tratar essa lição, a gente vai tratar da relevância da Trindade para a fé cristã ali. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela vai vir emergir da Escritura como revelação progressiva de Deus. E aí, a lição ela vai citar Deuteronômio 6,4, que é o famoso texto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um. E aí você vai tratar ele em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A palavra um, ou como único, que está ali, tem dois sentidos. E eu não vou contar para você isso agora, se você não sabe. Na outra aula que for tratar, que vai tratar isso, se eu não me engano, aí eu conto para você. Mas assim, existem duas palavras, e essa palavra só vai dar base para a gente entender Trindade nesse texto aqui. Dentro disso aqui, existe alguns concílios na história da igreja. Então é interessante, você vai estuda um pouco de história da igreja, vai te dar muito auxílio para você. Você precisa, na verdade, não é nem questão de dar auxílio. Se você dá aula, você precisa estudar. Então a história da igreja ela é recheada desses detalhes, das brigas e reuniões que teve no decorrer da história. Esperar esse carro passar. Aqui a rua de casa é muito barulhenta e infelizmente parece esse cidadão aí com rádio tão alto e só para judiar da gente. Então assim, o que é um concílio? Uma reunião de grupo dos principais da época ali, bispos e conforme tá. Pensa, para ficar mais fácil, pensa que as autoridades da tua cidade vai se juntar para definir um propósito, algo que não está definido, que está sem forma. O que é isso? Jesus. O que é isso? Espírito Santo, que foi os temas mais debatidos sobre isso aí. Então você pesquisa assim nos primeiros séculos da igreja, pelo menos ano de 325, você tem o famoso Concílio de Nicéia. O que é o Concílio de Nicéia? Eles estão tratando a ideia da questão de Jesus. Não, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura, e aí a briga vai ser grande ali. Nesse Concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo, ali eles vão definir que Jesus Cristo ele é da mesma substância do Pai, ou seja, ele é Deus igual ao Pai, ele é da mesma altura, da mesma patente
ele é igual, e o termo foi usado ali, homoousios, que é mesma substância, a mesma ideia, condenando a ideia de que Jesus fosse uma criatura. E você vai ver várias religiões tratando Jesus como criatura, não sendo como Deus. Qual que é o problema disso? Fere a divindade. Se Jesus não é Deus, como ele salva? Então Jesus é Deus. Então, assim, a história da igreja ela veio rebatendo vários detalhes sobre isso aí. Por exemplo, você precisa analisar os debates que teve o Santo Atanásio e vários outros pais da igreja. Por exemplo, você pega vários pais da igreja, gente, os pais da igreja eles vão entrar numa área apologética, principalmente na defesa da divindade de Jesus, do Espírito Santo e assim por diante, ali a questão do verbo, de Jesus Cristo, o verbo encarnado ali, se é homem, se não é homem, se ele é Deus, se não é Deus. Então assim, em 325, nesse concílio de Nicéia ficou definido que Jesus é um ser da mesma essência do Pai. Por que você tem um concílio definindo que Jesus é da mesma essência do Pai? Porque existe um grupo de pessoas falando que Jesus não é da mesma essência que o Pai. E isso aí a gente vai detalhar na aula que a gente tratar de cristologia, por exemplo. A gente vai falar muito arianismo, semi-arianismo, modalismo, e aí você fala assim, tudo é Deus e Deus é tudo. Deus, Jesus, ele era só divino no momento em que o Espírito desceu sobre ele, e depois o Espírito sai dele. Ele não era divino, ele era só humano. Se ele é só humano, ele pode salvar o homem. Se ele é só divino, o que ele fez na cruz é um teatro. Então, gente, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Por que eu estou trazendo essas informações a vocês? Para que vocês parem e pensem e se incentivem a querer descobrir o que aconteceu na história da igreja. É claro, na história, quando a gente for tratar da aula da divindade de Jesus, eu vou passar isso aí para vocês bem detalhado para vocês sobre isso aí. Então, em Concílio de Nicéia, 325, ficou detalhado que Jesus é Deus, da mesma altura do Pai ali. Agora, o tempo vai passar. Em 388, a gente tem o mesmo concílio, um concílio de Constantinopla, 388 depois de Cristo, que vai completar a formulação trinitária para afirmar a divindade do Espírito Santo. Ou seja, a gente está falando de 325 para 381, vai dar algum tempo de diferença ali, mas só para você analisar, existe a briga exatamente se é só Jesus que é Deus ou se o Espírito Santo também é ou não é. Então, assim, a discussão entre a pessoa do Pai ou de Deus, que a gente conhece assim, usando o termo, que a gente sabe que agora é um título, você não vai ver brigas sobre isso, mas na pessoa do Espírito Santo e de Jesus Cristo, há questionamentos sobre se ele é Deus ou não. Por exemplo, o testemunho de Jeová vai falar que Jesus é uma força ativa. Várias denominações vai tratar o Espírito Santo a força ativa. Várias denominações vai tratar Jesus como um ser criado, que não é Deus, ou que veio depois, ou como um profeta, ou como menor. Então isso aí fere a divindade. Então em 381, no concílio de Constantinopla, ficou definido que o Espírito Santo é divino. Gente, a gente tem textos bíblicos, não precisava nem ter esses debates. A gente tem textos bíblicos apontando que Jesus é divino, que o Espírito Santo também é divino, e assim não foi criado e gerado, e assim por diante. Então, na questão da natureza trinitariana, da espiritualidade cristã, o cristão ele ora ao Pai através de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Mais abaixo a gente tem assim implicações doutrinárias. Esse último tópico é bem interessante. A gente tem algumas heresias. A respeito da divindade de Jesus e do Espírito Santo e de Deus, e que na realidade são implicações doutrinárias. Aí a negação da Trindade vai resultar em várias heresias que vai surgir e que não vai acabar hoje. Isso aí. Por exemplo, a gente tem o triteísmo, que no caso são a crença em três deuses separados, por exemplo, ali três deuses. Então, dentro da briga, três deuses, a gente não crê em três deuses, a gente crê somente um Deus. E quando você fala em três deuses, aí a gente passa para a idolatria. Se você adora, a gente adora um único Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, ele é um único Deus. Eu e o Pai somos um. E aqui esse triteísmo vai dar a ideia de três deuses. Então aqui está o problema.
maior aqui, porque vai violar o que? A unidade de Deus. Por exemplo, ali, a Bíblia revela que a gente acredita em um só, a existência de um único Deus, 1 Coríntios 8:6, e assim por diante. Dentro disso aí, você tem ainda o unitarianismo, que afirma que somente o Pai é Deus. Qual que é o problema do unitarianismo? Vai dizer que só o Pai é Deus, negando a divindade do Espírito Santo. E aí o detalhe, quem que salva o homem? Quem que veio na Terra salvar o homem? Você entende que você pegar e fazer uma manobra para colocar que Jesus não é Deus, por exemplo, que Jesus não é Deus, como que há salvação, gente? Tem detalhes, a Trindade é uma matéria difícil, mas tem coisas que é só ler, não precisa nem teologia aqui. Então o unitarismo vai dizer que somente o Pai é Deus, que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus. O que fazem com vários textos do Novo Testamento, por exemplo? Eu não ia falar isso para vocês agora, mas assim, acho que o Salmo 110 que fala disso, Senhor, ao meu Senhor, aquele texto que coloca por estrada os vossos pés, você pega assim no hebraico, por exemplo, ali tá Deus e Deus, Yahvé, Yud-He, Vav-He, com Adonai. Mesma coisa que estivesse falando assim, títulos que são usados só para Deus. E disse Deus a Deus, ou seja, Jesus não tinha nem sido encarnado ainda. Então assim, gente, tem que fazer muita manobra para acreditar nisso aí. Então, o unitarismo ele vai negar a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo, que precisa fazer uma manobra sem tamanho, descarada, uma manobra descarada, para dizer que Jesus não é Deus ali. Da mesma forma, o unicismo também, que vai tratar, dizer que gente, não dá, não dá, não dá. O texto do batismo ele arrebenta com qualquer hipótese que queira ferir a divindade de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, que queiram dizer que eles não são um só Deus em três pessoas, vão falar que são. Não dá, não dá. A gente tenta analisar o pensamento deles, mas não tem como. É forçar demais a mente da gente. É você pegar o texto e excluir o texto bíblico ali. O interessante é que a gente vê as três pessoas distintas no batismo ali, mas o interessante é que a revista ela terminou com um detalhe interessante, citando o texto de João 17:3. Esse texto de João 17:3 é aquele texto que te conheço como um Deus verdadeiro, um único Deus ali. Isso. E a vida eterna é essa. Olha que interessante, a vida eterna. A vida eterna é um tempo que não tem fim. É essa, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra aqui, só quero deixar isso para você ver que interessante que esse texto é. À luz do texto bíblico, do texto grego, a palavra aqui conhecer ou conheçam, aqui a palavra gnosco. Olha que interessante. A vida eterna é essa, que te conheçam. No texto tem algumas vozes, por exemplo, ativa, passiva e assim por diante. A palavra gnosco está na voz ativa. O que é uma voz ativa no texto grego? Por exemplo, você pensa assim, o rapaz chutou a bola, o rapaz correu, ou seja, o rapaz fez uma ação, o homem fez uma ação. Aqui o texto está dizendo assim, a vida eterna é essa, que te conheçam. Quem vai conhecer a gente, que a gente vai conhecer ele. A ação parte do homem a Deus, porque está na voz ativa. É nós que vamos correr atrás de Deus para conhecê-lo. Esse mesmo texto de João 17:3, ele está no tempo presente, do texto grego, do texto presente, que é uma ação contínua, uma ação duradoura, não é algo que acontece só no momento, é algo que está acontecendo agora, mas de uma forma que vai durar para sempre. Então o texto e a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus. O texto está na voz ativa, você precisa conhecer Deus, é você que vai correr atrás de Deus. Mas a gente vai conhecer Deus, o texto diz assim, está no tempo presente, você vai conhecer amanhã, só que amanhã não é o suficiente. Vai vir uma eternidade, não vai ser o suficiente, numa outra eternidade, não vai ser passar a eternidade toda no céu, tentando o conhecer, porque ele é infinito.
A infinitude é um atributo que pertence somente a Ele. Então, quando você tem esse texto, você começa a entender a grandeza que é Deus, a grandeza que é a Trindade ali. E só para a gente finalizar esse pensamento, que é muito importante, esse texto de João 17,3, falando da vida eterna que te conheço, a gente vai passar dias, eternidades, eras, o que tiver, que realmente nós conseguir entender, a gente não vai chegar à completude. Por exemplo, quando você olha assim o universo, você fala assim, nossa, olha a grandeza que é esse universo. Os cientistas eles não sabem apurar, os astrônomos também, o ponto, o tamanho, o tempo correto. Mas eles dizem assim, olha que interessante, a velocidade da luz, que acho que hoje é 290 e poucos, e 700 alguma coisa, 1000 km/segundo. A ciência, eles arredondaram isso para 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz ali. Imagina uma viagem de um ponto do universo para você rodear e chegar a esse mesmo ponto na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eles chegam a dizer assim, isso levaria em média, aproximadamente, não sabe o quanto, mas mais ou menos 90 bilhões de anos, nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Com toda essa grandeza que a gente nunca conseguiria fazer isso, mas passasse um pouco ou fosse um pouco menos de tempo, você conseguiria fazer esse trajeto. Agora tem alguém que é infinito. O texto diz que ele habita em luz inacessível, que ele é insondável. Jesus Cristo, Espírito Santo e o Pai. Então, assim, esse texto que te conheço, ele está dizendo assim, é muito maior que o universo. É muito maior que qualquer coisa que a tua mente consiga entender. E, gente, assim, olha que interessante. Deus, ele não dá para sentar numa cadeira e você tirar todas as informações de quem ele é. Por isso que Trindade é um termo difícil de se tratar. Mas ele decidiu se mostrar pra gente, para que a gente o conheça. Gente, a gente está chegando no final da nossa aula. Ali, a conclusão, Trindade é fundamental para você entender que são três pessoas diferentes, que essas três pessoas, elas são um só Deus. Um só Deus que subsiste em três pessoas. Então a aula que vem, ela vai estar imperdível, porque ela vai tratar a questão do Pai ali. A 3, o Pai enviou e assim por diante. Se for possível, não perca nenhuma dessas aulas. Então, assim, qualquer dúvida, comenta aí, depois a gente pode fazer um vídeo durante a semana para tratar a respeito dessas dúvidas de vocês aí. Um abraço, Deus abençoe vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tamo junto, um abração. Shalom.